Só nessa ação penal aqui, 505.160623, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha, alguns esclarecimentos adicionais do juízo a partir das questões que foram colocadas e outras coisas que ocorreram. O senhor fica à vontade para responder ou não, que o senhor já afirmou isso anteriormente, mas naquela entrevista que o senhor teria dado ao Jornal Nacional, o senhor fez algumas afirmações, eu vou lê-las aqui, isso tem o vídeo, né? Mas o senhor pode daí esclarecer, ou se não quiser esclarecer, não esclareça, fique à vontade. Minha intenção é de não esclarecer, eu respeito a excelência, mas eu não pretendo falar sobre entrevista. O senhor mencionou nessa entrevista sobre esses depósitos vindo da conta Cona. O senhor disse o seguinte: o trust não aceitou o depósito e não o movimentou. Nós temos os status, ele continua na moeda local, sem qualquer tipo de movimentação ou aplicação. Ficou parado anos inteiros na mesma moeda, colocado e depositado, porque o trust não tinha contrato comigo de administração desse ativo. O trust não tendo esse ativo contratado, ele não reconhece, não reconhecendo, ele não mexe. O senhor gostaria de esclarecer essa afirmação? Não, eu já falei sobre isso, eu não vou falar sobre a entrevista, porque eu não me lembro se eu falei isso. O que eu falei claramente aqui, já falei que não houve aplicação desse recurso, e a prova disso é quando, se eu pegar o extrato, você vai ver que o recurso ficou sem aplicação do Money Market em nenhum momento. Até porque efetivamente não tinha um contrato, não existia um contrato, e eu não sei porque o trouxa não quis movimentar, mas é uma coisa que talvez o depoimento da senhora Elisa Mares possa esclarecer, ou do Truxi. De uma forma que não foi movimentado, mas... Não, ele não foi movimentado, só posso declarar, porque é só olhar os extratos que a gente viu que não foi movimentado. Certo, mas quando o senhor deu essa entrevista em 2015, o senhor já tinha transferido esse ativo para Netherton, não? Quando eu dei as entrevistas que eu dei, que foram, vai dar entrevista todo dia, 3, 4 entrevistas. E certamente uma que saiu não pode não ser o conteúdo da outra. Então, por isso é que eu não vou comentar a entrevista. O que eu falo sobre o fato é, quando eu dei a entrevista, quer dizer, já era presidente da Câmara nesse momento, já estavam os recursos bloqueados. Então, não havia muito o que se falar. Então, já, obviamente, se for bloqueado, isso já estava transferido para a Netherton, que a transferência para a Netherton se deu em abril de 2014. É que aqui o senhor teria declarado que não teria movimentado, né? A Óreo não movimentou esse recurso, e isso é facilmente comprovável. Basta verificar todos os extratos da Óreo que fazem parte do processo, olhando mês a mês, já tem eles aqui, não há movimentação a não ser em 2014, quando vai para a Netherton. Eles ficaram igual. Antes de 2015, né? Sim. Só foram movimentados quando foram para a Netherton, quando estavam na iminência de ir para a Netherton. Também nessa entrevista, quando o senhor declarou sobre a sua origem de valores nas suas contas, o senhor mencionou a pergunta: presidente, o senhor tem algum documento que prova esse negócio, a compra aqui no Brasil, a companhia que usou para levar esse produto lá fora? Aí o senhor mencionou: a companhia era uma companhia constituída fora do Brasil. Estou falando de assunto de 30 anos atrás. Eu não tenho documento nem contabilidade de assunto dessa natureza, sempre já foi encerrada, desfeita. Foi uma empresa, mais de uma empresa? Olha, eu tinha no exterior, tinha várias situações. Eu me lembro bem que eu estava juntando, o Vossa Excelência está falando uma coisa, e eu me lembrei de um fato. Na busca e apreensão que foi feita em 15 de dezembro de 2015, na minha residência, detinha documentos originais da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Zaire, que aliás eu não obtive de reaver, que eu estava inclusive juntando, buscando em algum momento. Tem documentos originais da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Zaire. A indagação que eu faço é porque aqui o senhor falou que era companhia também brasileira, estrangeira. Eu não me lembro da entrevista, então eu posso falar. O que eu posso falar é a situação real. Eu comercializava produtos em um certo momento da vida. Esses produtos que eu comercializava, tinha produtos brasileiros, tinha produtos fora do Brasil. Eu tinha empresa, que seria a empresa que era a empresa, como o senhor falou, que tinha conta fora do Brasil, e essa empresa fez muito desses negócios. Mas essa empresa era uma empresa no exterior ou uma empresa aqui no Brasil? Não, era empresa no exterior. Eu tinha empresa no Brasil de comércio exterior, já dei até o nome dela, HNB Comércio Exterior, e tinha também no exterior empresa que era tipo empresa offshore e que fazia comercialização de tudo. E que fez algumas comercializações e que recebeu transferências oriundas de vendas. Quando você vendia um produto e você convertia, você recebia como se fosse, digamos assim, um mercado paralelo, que esses países não tinham divisa, um mercado paralelo desses países, não o mercado tradicional, países organizados, países sem divisa. A grande dificuldade que você tinha nesses países
é que você não tinha licença de importação. Eram países extremamente pobres. E como é que acontecia? Você só tinha uma licença de importação aquele que detinha uma licença de exportação. Ou seja, o sujeito que ia vender, por exemplo, o caso do Zaire, por exemplo, era tipicamente vendedor de cobre. Quando os vendedores de cobre... A indagação que eu fiz ao senhor só, se era empresa só estrangeira ou empresa só brasileira ou as duas? Teve as duas, mas a grande parte foi estrangeira. Não é diferente do que o senhor respondeu aqui. Eu não sei o que eu respondi, eu não posso contestar. Para mim, o que vale é o que eu estou lhe respondendo. Eu li ali, né? Mas consta aqui também na sua entrevista, quando foi indagado sobre esse valor, o senhor mencionou deve ter sido em torno, naquela época, em torno de 1 milhão, mais ou menos, do empréstimo. Né? O empréstimo até foi isso, meu, por acaso até foi, porque 500 mil eu paguei o advogado, já expliquei isso aqui ao senhor, foram 400 e 600 mil, por acaso até foi. Eu não me lembro da entrevista, mas por acaso eu já expliquei, tive a oportunidade de explicar isso aqui detalhadamente. Mas o pagamento ao advogado não fazia parte do empréstimo? Fez, aí virou 1,5 depois com o empréstimo. O empréstimo em si foi 1 milhão, e o pagamento do advogado foi despesa agregada ao empréstimo que virou débito. Então foi não tem diferença entre o que eu respondi e o que está colocado aí, por acaso, nesse caso. Tá bom. O senhor gostaria então de falar mais alguma coisa no final do seu depoimento? Gostaria, se o senhor me permitisse, se Vossa Excelência me permitisse, apenas para que não deixasse de mencionar nenhum ponto que pudesse ser importante para a minha defesa. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade que, infelizmente, a investigação ela não me deu. Talvez se tivesse me dado, muitos desses esclarecimentos já poderiam ter sido investigados mais a fundo. É claro que a denúncia que me atribui como ato de ofício, o ato de corrupção de ter nomeado o Sr. Jorge Zelada, até dada a palavra final, ela não tem corroboração nesses autos, nem na instrução probatória em nenhum momento. Além disso, eu já relatei aqui, eu tenho até dificuldade de entender que houve um ato de corrupção, como eu já falei, o Zelada não participou das reuniões, efetivamente os preços são malucos, há um ato de burrice. Eu dei uma série de coisas, eu peço se o senhor tiver algo a agregar. Eu vou tentar... repetitivo. Mas é que às vezes a repetição, a própria denúncia é muito repetitiva em muitos pontos, e repete várias vezes a mesma coisa em várias páginas, então a gente tem que também saber rebatê-las. Eu falei do preço. Bom, na medida em que a gente não tem ato de corrupção, é muito difícil a gente poder falar em lavagem de dinheiro. Consequentemente, temos a discussão da imputação de evasão de divisas, que certamente, se restar isso, não é o juiz natural esse para poder fazer essa avaliação. Mas isso é uma coisa que a defesa vai fazer e a Vossa Excelência vai poder julgar. O meu patrimônio, como eu falei, no exterior, existente há mais de 25 anos, é maior do que o montante que foi bloqueado, não mais me pertence, que estava sobre a propriedade dos trustes. Já falei que não transferi os trustes óleo e trufe para a Nédita por causa da deflagração da Operação Lava Jato. O truste Nédita existia desde 2008, quero deixar isso bem claro. Ao mesmo tempo dos outros, a transferência se deu pela situação que eu falei da compra do Merrill Lynch Banco Suíço pelo Julius Baer do Banco of America e pelos trustes serem trustes criados e mantidos e administrados pela empresa Merrill Lynch Trust, a qual o Julius Baer não gostaria mais de permanecesse no seu banco. A Netherton já detinha a conta no banco, era outro trustee, e o Julius Baer aceitou a transferência para que fosse através da Netherton. A conta Copeg, eu já falei, era uma conta de cartão de crédito, já falei sobre os limites, sobre as garantias, já falei sobre o cartão de crédito, sobre o que foi pago, a conta titular, foram por mim autorizados, sobre o depósito de 165 mil dólares, como é que foi transferido da Netherton para ela, o recurso era oriundo da TRUF, não era oriundo da Oreo, o saldo abatido foi o saldo oriundo da Oreo. Falei a estranheza, respondendo a minha defesa, que efetivamente os 10 milhões recebidos depois pela venda da participação da Shell não ter tido nenhuma participação para mim, se eu fosse partícipe do processo. E a estranheza que o Ministério Público já disse que está investigando, eu espero que seja tempo de promover a ação penal, se for configurado, contra outros, para que não se divida a ação penal. Senhor Eduardo, não quero ser delicado, mas esse o senhor já respondeu e o senhor pode ter certeza que todos prestamos atenção no que o senhor falou. Mas então, se o senhor tiver algo a agregar, eu vou agregar. Certo? Estou procurando aqui para ver. Repita as questões que já foram colocadas. Bom,
Eu estou fazendo questão, que isso é muito claro, e aí vem uma parte que eu quero falar, que eu estou aqui cumprindo a minha defesa, dizendo, inclusive, uma defesa futura, porque eu entendo que nós estamos diante de um processo que a condenação parece já estar decidida. E que a gente está apenas cumprindo uma mera formalidade processual. Mas a defesa futura tem muita importância, tudo aquilo que a gente está falando aqui. Não, é isso. As questões vão ser examinadas, claro, as provas vão ser examinadas. A minha prisão cautelar, me perdoe se foi ofensivo, não é um intuito do depoente e ofender de nenhuma natureza. A minha prisão cautelar tem como justificativa uma das 10 medidas propostas pela MP no pacote anticorrupção, que é a prisão para evitar dissipação patrimonial. Medida, inclusive, que já foi rejeitada pelo Congresso. Além disso, a argumentação que eu tenho dupla cidadania e teria risco de fuga não encontra amparo nas decisões do falecido eminente ministro Elisa Vaz, inclusive a reclamação que eu formulei, ou na sua decisão monocrática, ele faz menção sobre essa parte, citando várias decisões de habeas corpus feitas por vários ministros do Supremo, de que simplesmente são fundamentos rechaçados pela jurisprudência da Corte há muito tempo, pelo fato do paciente supostamente possuir disponibilidade de recurso exterior ou dupla cidadania, por si só não constitui motivo suficiente para a decretação de prisão preventiva. Além disso, os julgamentos que ele cita, Barroso, Marco Aurélio, Gilmar, Toffoli, Aires Brito. Mas ele manteve sua prisão, não é, senhor? Então, ele disse que, como há a alegação da ordem pública, tem que ser apreciada pela lei regular do habeas corpus, que foi pela lei da reclamação. Porque ele apenas fez um juízo preliminar sobre essa parte da argumentação. A avaliação da ordem pública não teve fato novo a ensejar a motivação, além do que a instrução probatória já está terminada. Ainda assim, eu quero colocar à disposição do juiz meus passaportes, para deixar claro que meus 2 passaportes da cidadania italiana e do brasileiro. O MP, no pedido de argumentação da prisão, ele usou fatos não vinculados à denúncia dessa ação penal, que, segundo a peça, seriam transferidos para cá. Só que a decisão do Ministério foi mandar para a 10ª Vara Federal de Brasília. Apesar do esforço do MP que se enviasse para aqui. Está na fundamentação, pedido para ser mandado para cá, mas, no entanto, foi processo para a 10ª Vara de Brasília. E que motivaram muito o decreto de prisão, inclusive o bloqueio dos carros da minha família. Gostaria também de alertar que pelo menos 3 depoimentos que eu vi desse juiz houve a usurpação de competência do Supremo em relação a mim. Inclusive na sentença do João Augusto sobre a Vantage, quando eu era deputado federal e presidente da Câmara, foi feito perguntas específicas sobre essa transferência do Benin, quando a competência não era desse juiz nesse momento. E também em depoimentos de Júlio Camargo. Essas questões, senhor Eduardo, já foram submetidas ao Supremo e foram rejeitadas, né? Talvez fosse não. Essa não está ainda. Rejeitar os fatos e deixar os seus advogados. Sem dúvida, mas eu faço questão de alertar essa situação. Quem mandou o processo do senhor para cá foi o Supremo Tribunal Federal. Não, eu falei outra coisa. Eu disse que quem entendeu que a competência era aqui foi o Supremo Tribunal Federal. Não é isso que eu falei, Excelência, me perdoe. O que eu disse é que na fomentação do Ministério Público foi acolhida por Vossa Excelência, tem fato de processo que não está aqui, que foi mandado para Brasília. Isso não tem relevância. Eu quero aqui alertar que o juízo também tem uma responsabilidade pela minha segurança na medida de demais presos cautelares para essa operação que estão em presídios, misturados a condenados por crimes violentos e até como imputáveis, onde, apesar das condições dignas e tratamento respeitoso, não há o cumprimento da lei de execuções penais, além do que não se permite o contato com os advogados de forma necessária ao exercício da ampla defesa. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Maria Letícia, um aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite. Gostaria também de dizer que nós estamos com um processo político aqui, onde empresas estrangeiras, eu queria protestar, são poupadas de responsabilização e empresas brasileiras pagam bilhões no exterior, além da perda de mercado. Ação penal indivisível. Mas não houve, por exemplo, a responsabilização da Capes Frios na sentença divulgada na semana passada, apesar da imputação direta da empresa pelo delator Zivir. Ou da Samsung, onde é pública a sua participação no esquema de corrupção que depois é presidente da Coreia. As punições não podem ser seletivas e poupar os corruptores internacionais. Falo com a autoridade que foi responsável pelo impeachment da ex-presidente da República para defender a legalidade do nosso país. Não é a minha prisão que vai me impedir de poder
elencar as minhas opiniões. Que os verdadeiros culpados sejam punidos, mas respeitado o contraditório, a lei, o devido processo legal e que não haja antecipação de cumprimento de pena por prisão cautelar ao arrepio da lei. É isso que eu queria ressaltar aqui, já que as questões todas foram pontualmente por mim respondidas, mas eu quero aproveitar a oportunidade e que a minha defesa entre com o meu pedido da minha soltura em função do cumprimento da instrução probatória. Embora o habeas corpus esteja tramitando, está no STJ ainda, eu espero uma apreciação dele, mas que Vossa Excelência tenha em risco que não há nenhuma omissão da minha parte, tendo em risco que eu não possuo qualquer recurso no exterior, tendo em risco a jurisprudência da nossa Suprema Corte. É claro que a dupla cidadania e o risco de fuga não configuram a forma de prisão preventiva, e tendo em risco a dissipação patrimonial, uma medida rejeitada pelo Congresso, que Vossa Excelência possa aproveitar esse momento e me permitir que, como qualquer cidadão, que já que o Supremo decidiu que o cumprimento da sentença tem que ser a partir da condenação em segundo grau, que me permita seguir o Supremo se porventura eu tiver uma condenação confirmada e não tenho uma antecipação de cumprimento de pena, e numa condição degradante, como uma transferência para um presídio, onde lá eu estou colocado numa situação absurda, onde nós estamos, com volta a dizer, embora digno, tratamento respeitoso, não tenho que reclamar com relação a isso, mas estamos misturados com presos condenados por violências inimputáveis, onde todos estão absolutamente em risco daqueles que estão presos dentro do presídio. Certo, senhor Eduardo Cunha. Diante das suas colocações, só faço uma ponderação, que claro que certamente existe uma preocupação com a segurança de qualquer preso, seja de outro juízo, seja desse, mas até o momento não houve nenhum incidente, isso já há quase 3 anos, com presos decorrentes. Teve tentativa de fuga já lá clara, já está a própria rebelião de Piraquara foi ouvida por nós como se fosse dentro da prisão. Quer dizer, são situações que não há cumprimento da execução penal. Mas, enfim, a minha defesa vai afetando fisicamente ou de qualquer forma qualquer preso dessa operação Lava Jato, certo? Nós estamos atentos aí a qualquer problema que aconteça, mas realmente não aconteceu nada até o momento, seja na carceragem da Polícia Federal, ou seja, na própria prisão estadual no qual o senhor se encontra. Quanto às questões das investigações do Ministério Público, isso o Ministério Público tem que responder, existem várias investigações em andamento, e até mesmo hoje uma empresa recentemente fez um acordo, né, que o senhor deve ter ouvido falar, o Rolls Royce. Enfim, eu vou analisar essa questão da liberdade do senhor, que o senhor colocou, levar isso em consideração. Por hora, nessa audiência, eu vou manter a posição, até foi também a posição do ministro Teori Zavascki, que negou liberdade ao senhor. Não, ele não negou liberdade, ele negou seguimento à reclamação e fosse pela via regular, e cuja reclamação há um agravo que está pendente de apreciação, e há também a petição que a defesa... veja, eu não estou aqui para debater isso. Para amanhã, inclusive, no Supremo. Mas o fato é que... A reclamação, né? Isso. Não o habeas corpus. O habeas corpus ele está no STJ. Isso, mas o fato é que o ministro Teori Zavascki entendeu que não lhe concedeu a liberdade na ocasião. Não, ele entendeu que não cabia a reclamação, ele não entendeu que não cabia a liberdade. Isso é só para a reação. Se ele entendesse que ele devia conceder a liberdade ao senhor, ele teria concedido, certo? Então, eu declaro encerrado esse interrogatório. Excelência, só... Eu tenho duas... O senhor ainda vai fazer a ata, né? Sim. É requerimento ou é pergunta? Sim, 2 requerimentos.